Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Você já viu como algumas pessoas se comportaram na missa? Infelizmente, parece que muitos de nós esquecemos o verdadeiro significado desse momento sagrado. A missa é o centro da nossa fé católica, o momento em que renovamos nosso compromisso com Deus e nos encontramos com Jesus Eucarístico. Mas o que vemos hoje? Distrações por todos os lados, celulares sendo usados como se estivéssemos em qualquer outro lugar, conversas paralelas que tiram a atenção de quem está ao lado, crianças correndo sem supervisão e, pasmem, até pessoas comendo dentro da igreja. Isso não é apenas uma falta de respeito com o espaço sagrado, mas também com Deus e com aqueles que estão ali buscando se conectar verdadeiramente com Ele. E sabe o que é mais triste? Essas mesmas pessoas muitas vezes se levantam para receber a comunhão como se fosse um gesto automático, sem pensar sobre o que estão fazendo. Onde está a reverência? Onde está o amor pelo que a Eucaristia é? Na minha opinião, o padre que chama a atenção dos fiéis durante a missa é absolutamente certo. Às vezes é preciso um choque de realidade para nos lembrar da importância do que estamos vivendo. Não é apenas um ritual, é um encontro com Deus. Se não conseguimos dedicar uma hora do nosso tempo com atenção e respeito, o que isso diz sobre a nossa fé? A missa não é um lugar de conveniência ou rotina, é o coração da nossa vida cristã. Está na hora de refletirmos. Estamos realmente presentes de corpo e alma ou estamos apenas cumprindo uma obrigação? Vejam o vídeo que o padre chama a atenção. Isso é muito importante, prestem atenção. Até a nossa maneira de sentar na missa revela se eu estou zelando ou não por Jesus Eucarístico, se eu estou zelando ou não pela casa de Deus. A minha postura, a minha maneira de sentar, a maneira de poder prestar atenção na Santa Missa, a minha reverência quando nós chegamos à igreja, quando nós passamos em frente ao altar, nós fazemos a nossa reverência porque nós cremos que o altar é Cristo, é Jesus, é Cristo. Nós fazemos a nossa reverência, porque ali ele se oferta por amor a nós. É importante, na homilia, a gente não perder fragmento algum, porque é Deus falando conosco. Assim como nós, Catecismo vai nos ensinar, como nós temos que ter o zelo ao receber a Eucaristia, e não podemos perder um fragmento sequer, também não podemos perder um fragmento sequer da palavra pregada, porque a palavra também é Cristo. Então, se eu disperso, se eu não estou atento à palavra proclamada, eu estou deixando o fragmento da palavra se perder. A missa é muito mais do que um simples encontro semanal. É o momento em que renovamos nossa aliança com Deus, nos alimentamos da palavra e do corpo de Cristo e nos unimos como comunidade de fé. Mas, infelizmente, o comportamento de muitos fiéis foi transformado em momento sagrado em algo superficial. Eu já presenciei situações que me deixaram profundamente incomodada. Pessoas entrando na igreja comendo, conversando como se estivessem em um evento social, ou até mesmo conversando no celular durante o evangelho ou a consagração. Isso é algo que me faz pensar: será que essas pessoas entendem o que estão fazendo ali? Será que elas têm consciência do significado da missa? O uso do celular, por exemplo, é algo que se tornou quase automático na nossa sociedade, mas dentro da igreja isso é inadmissível. Não estamos falando de emergência ou de algo realmente necessário, mas de pura distração. Mexer no celular durante a missa não apenas desrespeita o espaço sagrado, mas também atrapalha quem está ao lado, dificultando a concentração. E o que dizer daqueles que conversam durante a celebração? A igreja não é lugar para bate-papo. Quando falamos durante a missa, estamos desprezando o próprio Deus, que está presente no altar. Isso me faz lembrar de uma frase que ouvi certa vez: se você não consegue respeitar o silêncio da igreja, como pode ouvir a voz de Deus? O mais preocupante é que essas atitudes não param por aí. Muitas dessas pessoas que passam a missa distraída, sem prestar atenção, ainda se levantam para receber a comunhão. Isso para mim é um dos maiores sinais de desrespeito.
A comunhão não é apenas um pedaço de pão, é o próprio corpo de Cristo. Como podemos nos aproximar do altar sem reverência, sem preparação, sem consciência do que recebemos? Eu acredito que o padre que chama a atenção nesses momentos está cumprindo o seu papel. Não é fácil concordar com a comunidade, mas é necessário. Ele não faz isso por raiva ou por orgulho, mas por zelo. A casa de Deus merece respeito e a missa merece nossa dedicação total. Se não conseguimos nos comportar adequadamente, o que isso diz sobre o nosso compromisso com a fé? Prestar atenção, silenciar o coração e participar com reverência são atitudes que mostram nosso amor por Jesus Eucarístico. A missa é o momento mais importante da nossa semana e é hora de começarmos a tratá-la como tal. E então chegamos ao ponto em que muitos padres, cansados de ver esse desrespeito constante, acabam perdendo a paciência. Alguns fiéis acham que isso é exagero ou falta de caridade, mas eu posso perguntar: será que não é exatamente o contrário? Quando um padre chama a atenção durante a missa, ele está cumprindo sua missão de pastor. Ele está cuidando dos rebanhos, mesmo que isso signifique confrontar comportamentos que se tornaram comuns, mas que não deveriam ser aceitáveis. E sinceramente eu admiro essa coragem, porque é muito mais fácil fingir que nada está acontecendo do que se posicionar. Lembro-me de um caso recente que viralizou, onde um padre interrompeu a missa para pedir mais respeito. Ele disse algo que ficou marcado na minha mente. Se você não consegue prestar atenção na missa, como pode dizer que está preparado para receber a comunhão? E ele está absolutamente certo. A comunhão é um momento mais íntimo da nossa conexão com Jesus. Receber o corpo de Cristo sem a devida preparação é um desrespeito não apenas com Deus, mas também com a própria fé que professamos. Eu sei que para alguns pode parecer estranho ou ser chamado de atenção em público, mas será que esse constrangimento não é, na verdade, um convite à reflexão? Será que não precisamos de vez em quando de um alerta firme para nos lembrar da importância que estamos vivendo na missa? Padre que se posiciona está nos inspirando a conversão, a reverência e a consciência. Isso é um ato de amor, porque quem ama corrige, quem ama quer ver o outro no caminho certo. E o caminho certo, nesse caso, é lembrar que estamos na casa de Deus, diante de Jesus Eucarístico. Não há lugar para distrações ou desrespeito. Se um padre perde a paciência, talvez seja porque nós, como fiéis, já perdemos a noção do sagrado. E isso é algo que precisamos recuperar com urgência. A missa é muito mais do que um compromisso semanal. É um encontro íntimo e profundo com Jesus Eucarístico, o próprio Deus que se entrega por nós. Mas será que tratamos esse momento com a reverência e o respeito que ele merece? Eu sei que a vida moderna nos puxa em mil atrativos, que estamos sempre ocupados, conectados, distraídos, mas precisamos parar e refletir. O que estamos priorizando? Quando deixamos o celular nos distrair, quando conversamos sem necessidade, quando tratamos a missa como uma obrigação e não como um privilégio, estamos dizendo a Deus que Ele não é o centro de nossas vidas. Prestar atenção à missa, participar ativamente, cantar, rezar, ouvir a palavra e receber a Eucaristia com o coração preparado não são apenas gestos de respeito, são expressões do nosso amor por Deus. É assim que mostramos o que entendemos, o que significa estar na presença dele. E aqui está a verdade. A forma como nos comportamos na missa reflete o estado do nosso coração. Um coração que ama a Deus de verdade, se esforça para estar presente de corpo e alma. Não é sobre perfeição, mas sobre intenção. Então hoje convido você a refletir. Como tem sido o seu comportamento na missa? Você tem dado o seu melhor para Deus ou tem deixado a distração e a rotina falarem mais alto? Lembre-se, o altar é o lugar onde o céu toca a terra,
onde Jesus se faz presente para nos alimentar e nos renovar. Vamos valorizar esse momento, resgatar a reverência e o amor pelo sagrado, porque no final das contas a missa não é sobre nós, é sobre Ele. Que possamos juntos renovar o nosso compromisso com Deus, participando da missa com atenção, respeito e, acima de tudo, com o coração cheio de amor. A missa é um presente divino, um momento em que somos convidados a nos aproximar de Deus de forma única e profunda. Mas esse presente exige de nós algo em troca: respeito, atenção e um coração aberto para acolher o sagrado. Se você também acredita que a missa merece mais reverência, eu te convenço de começar essa mudança hoje mesmo. Repense suas atitudes, inspire outros com seu exemplo e lembre-se de que cada gesto dentro da casa de Deus reflete a sua fé e o seu amor por Ele. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa reflexão e ajudar a resgatar a verdadeira essência da missa. Afinal, o que oferecemos a Deus em sua casa diz muito sobre quem somos como católicos. Que possamos cada vez mais ser sinceros, que honramos e amamos o Senhor com todo o coração, com toda a mente e com toda a alma. Muito obrigada por assistir, que Deus te abençoe e te fortaleça na caminhada da fé. Até o próximo vídeo.